Talvez esse tenha sido o pior caso de estupro que aconteceu numa cidade lá do Piauí. Na época, todo mundo ficou muito chocado, sem acreditar que aquela brutalidade tinha realmente acontecido. Essa história é digna de serial killer de cinema, sabe? 4 jovens foram agredidas e jogadas, arremessadas de um penhasco por um homem e 4 adolescentes. Só depois de 3 anos, o líder desse crime foi julgado e preso, pegando uma sentença que para muitos foi uma piada, sem contar os 4 adolescentes, então, né, uma verdadeira patifaria com a cara da sociedade. Nesse vídeo a gente vai conhecer o caso do estupro coletivo lá de Castelo do Piauí. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Vídeo bem pesado, né? Bem complicado de se contar, mas é um caso que aconteceu, né? Assim como inúmeros outros que a gente já contou aqui no canal. Castelo do Piauí é uma cidade do estado do Piauí e é onde se encontra a famosa Pedra do Castelo, que fica guardada ali algumas pinturas rupestres. Além do cânion do Rio Poti, que se estende pelos municípios de Crateús, Buriti dos Montes, Juazeiro e, é claro, Castelo do Piauí. Quem imaginaria que uma cidade que traz obras naturais tão bonitas pudesse ser um lugar onde algo tão horrível aconteceu? O caso era aproximadamente 16 horas do dia 27 de maio de 2015. 4 garotas decidiram ir de moto a um ponto turístico fazer fotos para um trabalho da escola. O lugar ficava em Teresina, perto da cidade de Castelo. Quando elas estavam saindo de lá, as garotas que tinham ali em torno de 17, 16 e 15 anos foram abordadas por 5 caras. Eles obrigaram uma das meninas a prender as amigas a um pé de caju. Depois disso, eles espancaram as garotas até elas desmaiarem. Se já não bastasse essa barbaridade toda, depois eles ainda estupraram as meninas por cerca de 2 horas, e logo depois de satisfazer seus prazeres carnais, esses filhos de uma p***, eles jogaram as meninas do penhasco lá, no penhasco do Morro do Garrote, que tem mais ou menos 10 metros. O líder dos garotos teria então mandado ainda um deles ir verificar lá embaixo, né, se alguma tivesse viva ainda, e caso houvesse alguma viva, ele mandou que apedrejasse a cabeça ali até que ela morresse. A busca pelas meninas. As meninas ficaram desaparecidas sem nenhum sinal delas até o final da tarde. Então, é claro, os amigos e familiares começaram a notar o sumiço e decidiram sair à procura, né? A polícia de Castelo do Piauí encontrou as motos usadas pelas meninas enquanto investigavam um assalto que tinha acontecido alguns dias antes, e um dos familiares viu, né, a polícia com uma moto. As 4 foram encontradas já na mesma noite que aconteceu o crime. Os ferimentos eram graves, elas estavam amordaçadas, né? O mais triste disso tudo é que ainda uma estava ali consciente. Ela até pediu para que parassem, né? Pelo amor de Deus, ela pediu: pare, pelo amor de Deus, achando que quem tinha chegado perto dela eram os agressores, mas na verdade, né, eram os amigos que estavam procurando. Quando ela viu isso, ela desabou de chorar. Muito pesado. Quando você chegou aqui, que cena que você encontrou, Ronaldo? No primeiro momento a gente encontrou as peças de roupa, né? Shorts, as blusas, e aí a gente já imaginou o pior. As garotas todas foram levadas ao hospital. 10 peritos do IML examinaram elas, né? Viram que tinha material genético na unha delas, né? O que mostrava que as meninas tinham entrado em uma espécie de confronto corporal ali com os agressores. Das 4 meninas, 3 sobreviveram. Os agressores cortaram os pulsos e furaram os mamilos e os olhos antes de arremessarem as garotas. Olha que bando de arrombado, né, velho? Bando de arrombado. Isso fez com que o delegado responsável pela investigação do caso, o Laércio Evangelista, classificasse o crime como um crime bárbaro e cruel. 2 garotas sofreram lesões pelo corpo e a outra teve traumatismo craniano, mas se recuperaram e sobreviveram, mesmo depois disso tudo. Elas se mudaram para a capital do estado,
continuaram os estudos e tiveram ali um acompanhamento médico, um acompanhamento de psicólogos ali para tratar ali do trauma que elas sofreram, né? Só que uma delas, infelizmente, não teve a mesma sorte. A Daniele Rodrigues, de 17 anos, ela foi internada na unidade de terapia intensiva e morreu, né, dia 7 de junho, 10 dias depois do acontecimento. Ela sofreu ali um esmagamento no lado direito do rosto, tinha lesões pelo pescoço e um traumatismo torácico. Ela passou por 3 cirurgias e os médicos não conseguiram evitar complicações do seu caso por conta das hemorragias que ela teve na região do tórax. Uma das adolescentes, Daniele Rodrigues, de 17 anos, morreu após ficar internada no Hospital de Urgência de Teresina por 10 dias. Os culpados. No mesmo dia, horas depois de encontrar o corpo das meninas, 4 garotos acusados de participarem do crime foram encontrados. Eles tinham aí, respectivamente, 15, 16 e 17 anos, eram todos menores de idade também. Todos já tinham passagens pela polícia e eram usuários de droga. Eles foram interrogados, assumiram o crime e falaram que o mandante tinha sido, então, o Adão José de Souza, que tinha 40 anos da época. O Adão, que também já tinha passagens pela polícia por furto, homicídio, tráfico de drogas, porte de arma até em outros estados, ele foi preso 2 dias depois do acontecido, quando ele tentava entrar na cidade de Campo Maior. Ele, inclusive, é considerado foragido do sistema prisional de São Paulo, foi levado aí para a penitenciária de Altos e ficou esperando então a transição do processo numa ala de isolamento. Uma pena, né, que deveriam ter colocado ele com outros presos para que ele fosse enrabado lá até a morte. Prisão e sentença. Foi feito um teste de DNA a partir do sêmen e do sangue dos investigados. Eles comprovaram então que o Adão e 2 dos adolescentes estupraram as meninas. Ouviram também muitas testemunhas, como os próprios policiais, enfermeiras e conselheiros tutelares que atenderam as vítimas, além das próprias vítimas também. O relato delas confirmou a participação de todos os suspeitos no crime. Os 4 garotos responderam por estupro, homicídio qualificado, como feminicídio, tentativa de homicídio e associação criminosa. 2 das famílias dos culpados ainda tentaram alegar que a primeira confissão foi feita porque os policiais, tadinho, né, agrediram os meninos. Mas fizeram uma análise lá de corpo de delito e tal, e viram que não tinha agressão nenhuma nesses meninos aí. No dia 9 de julho de 2015, foi decidido então pelo juiz Leonardo Brasileiro que os 4 meninos seriam internados no Centro Educacional Masculino em Teresina por 3 anos. E eles iam ser então analisados de 6 em 6 meses para ver se estendiam então esse tempo de internação ou não. Nos bandizamentos dos meninos lá deu ruim para um deles, né? Um dos garotos, Gleison Vieira da Silva, ele tinha 17 anos na época, ele foi morto espancado dentro da cela pelos próprios comparsas dele de crime, né? O laudo mostrou que ele sofreu um traumatismo craniano. O motivo seria porque o Gleison, né, que ele que teria contado então sobre o estupro, né, que os outros negaram a participar e tal. Então o menino ele foi transferido para o Centro de Internação Provisória. Gleison Vieira da Silva, de 17 anos, colaborou com as investigações, participou da reconstituição do crime, resultando na responsabilização dos demais comparsas. Em 21 de setembro foram condenados então a cumprir 3 anos de internação como medida socioeducativa por causa do assassinato de Gleison. O promotor da 2ª Vara da Infância e da Juventude de Teresina, ele pediu para aumentar esse tempo, né, de sentença dos meninos, né, indo para que eles ficassem até quando completassem pelo menos 21 anos. Mas eu acredito que não rolou, já que em 2018 os garotos foram liberados. E a juíza Eufrida Costa Beleza Silva, da 2ª Vara da Infância e da Juventude de Teresina, determinou a liberdade assistida dos 3 adolescentes condenados pelo coletivo de 4 adolescentes, 4 garotas. O que é uma piada, mas infelizmente é isso que acontece quando se trata de crimes cometidos por menores de idade. Eles ficam no máximo 3 anos ali e são libertos, né? Enfim, é bizarro isso daí. Isso mostra como a redução da maioridade penal é algo que deve ser discutido o mais rápido possível, né? E, enfim, para mudar isso é muito
Muito difícil, né? O líder. Já o Adão José de Souza, ele negou o envolvimento do crime, né? Mas o júri entendeu que ele participou sim, que ele comandou o ato sim. 2 sentenças foram dadas pelo juiz aí também, o Leonardo Brasileiro, em dia 28 de fevereiro de 2018, com 43 anos. Então ele foi condenado a 100 anos e 8 meses em regime fechado, né? Esperamos que ele fique na cadeia até que ele morra sendo enrabado por outros presos lá. Ajuda as vítimas. Os amigos das vítimas, né, criaram uma campanha chamada de Flores para Elas, com o intuito de ajudar essas meninas e a família delas, né? A campanha ajudou ali a arrecadar dinheiro, que foi muito útil na passagem, alimentação e hospedagem ali das famílias que iam visitar as meninas, né? Ajudou também a custear o tratamento das garotas, além das mensagens de apoio que elas receberam por meio dessa campanha, né? Esse caso já faz alguns anos, a gente espera de coração que as moças que sobreviveram estejam bem hoje, bem psicologicamente, bem fisicamente também, e que Deus, né, esteja ajudando elas nessa nova fase da vida. Esse, para mim, foi um dos piores casos que eu já contei aqui, né? Aconteceu lá em Castelo do Piauí. Você já tinha ouvido falar? Qual a pena que você acha que esses coitadinhos, né, menores de idade, deveriam de fato receber? Se fosse um país sério, eles pegariam no mínimo uma prisão perpétua, né? Enfim, comenta aqui embaixo, me segue no Instagram, @marcelomilos, e se inscreve no canal que a gente tem vídeo todo dia. A gente tá se esforçando aqui, galera, pra soltar vídeo, 2 vídeos por dia aqui, tá? Então dá uma moral pra gente aí, curte e se inscreve no canal, beleza? A gente se vê mais tarde, falou!